Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou ensinar como a gente pode utilizar o Trello. O Trello é uma ferramenta de colaboração, mas na verdade ele serve para muitas coisas, para a gente gerenciar muitas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, em primeiro lugar, claro, colaboração. Então, se eu trabalho com equipe, seja eu sendo um empreendedor e tendo funcionários, e aí a gente tem que gerenciar tarefas e tudo mais, essa é uma ferramenta muito útil. Ou mesmo quando eu utilizo sozinho, eu posso querer utilizar para mim. Por exemplo, eu sou um funcionário, mas a minha empresa não utiliza e não quer utilizar nem nada. Eu posso utilizar para mim, para eu me organizar. Ou eu sou um microempreendedor, não tenho equipe, sou um profissional liberal, também posso utilizar essa ferramenta para gerenciar várias coisas, tá? Vocês vão ver como que a gente utiliza essa ferramenta aqui. Ela tem a versão gratuita e a versão paga. A versão gratuita já pode fazer muitas coisas. E aí, claro, conforme você vai crescendo, se você sentir necessidade, você passa para a versão paga, tá bom? Então, eu vou mostrar como que a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia, principalmente se você quiser trabalhar com colaboradores, com sua equipe, freelancers e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, claro, a gente vai se cadastrar aqui. Então, eu já vou entrar aqui com uma conta e caímos nessa tela assim que a gente inicia, tá? Vou colocar aqui qualquer coisa, educação, porque eu estou ensinando o pessoal. Então, vamos entrar aqui. Mergulhar de cabeça. Legal, então aqui ele já está dando um exemplo de um quadro que você poderia utilizar. Mas eu vou começar um do zero, depois a gente pode voltar nesse se interessar, tá? Então, vamos lá, vou clicar aqui em quadros. Ou você pode clicar ali na casinha na página inicial. E olha aqui está mais vazio porque não criei quadro nenhum ainda. Então, o Trello é dividido assim. Ele trabalha com quadros. Quadros, na verdade, a gente pode trabalhar como projetos, mas projetos grandes, tá? Por exemplo, digamos que eu tenha um canal no YouTube. Eu posso criar um quadro para esse canal no YouTube, onde eu vou produzir conteúdo, vou trabalhar com freelancers, colaboradores e tudo mais. Aí eu posso utilizar somente esse do YouTube, vai ficar tudo lá dentro. Posso ter um outro quadro onde eu tenha o meu blog, onde a gente vai falar tudo do blog, quais serão os posts que a gente vai fazer, o que precisa editar, o que precisa fazer de link building, de SEO, enfim, de um monte de coisa, tudo dentro daquele quadro do blog. Então, seriam dois quadros separados, apesar de ser a mesma empresa, tá? Então, aqui a gente já consegue ver que, mesmo sendo uma única empresa, a gente pode utilizar quadros separados, mas se forem projetos grandes. E aí, dentro desse projeto grande, a gente vai quebrando, utilizando listas, e vocês vão vendo como que a gente faz isso. Então, em primeiro lugar, eu vou criar um quadro aqui. Vou colocar um nome, vamos colocar o nome de Me Ensina TV mesmo. Posso colocar um fundo com imagem ou um fundo sólido, assim, escolher aqui se vai ser particular ou público, tá? Então, essa já é uma opção. Se você clicar aqui nos três pontinhos, você tem mais opções aqui para ver. Ver mais, então tem mais fotos aqui que você deseja. Ele já pega de um determinado site, que é esse Unsplash. Vou voltar aqui. Se quiser mais cores também, você vem em ver mais. Não tem tantas mais, mas tem algumas opções. Tá? Vou deixar esse vermelho, por exemplo. E vou voltar aqui e fechar aqui. E vamos criar esse quadro. Então, olha aqui, o fundo já fica bem vermelho, Ele deixa naquela cor que a gente escolheu. E aqui a gente pode criar nossas listas. Do lado direito, você tem algumas opções também sobre esse quadro. Você pode alterar a tela de fundo por aqui. Você pode pesquisar cartões, porque aqui nós vamos criar vários cartões. Dentro dessas listas, a gente cria cartões. Então, a gente pode pesquisar isso. E você vai ver como que eu organizo, como você pode organizar. E é uma maneira que eu vou mostrar, mas existem várias. Então, aqui ele também coloca atividade, o que eu acabei de fazer. Aqui ele está falando que eu acabei de criar este quadro e tal. Então, se você trabalha com colaboradores, por exemplo, você vai saber o que cada um acabou de fazer e tal. Enfim, ajuda bastante. Então, vamos criar uma lista. Como? Vamos imaginar aqui, por exemplo, ideias de conteúdo. Estou trabalhando, então, com os meus colaboradores, com os meus freelancers, e aqui, nessa lista, vai ser uma lista de ideias de conteúdo. Aqui, eu vou criar a lista de fazer, ou to do, que eles usam bastante. Vou criar a lista do fazendo e a lista do feito, certo? E você viu que eu cliquei aqui, ele já colocou para eu adicionar outra, mas eu não quero adicionar, então vamos deixar aqui.
E simplesmente você pode arrastar com a rolagem para a esquerda, para a direita, e você vai criando várias listas, tá? Você pode fechar aqui o menu, então aqui você vê que tem mais espaço, eu posso criar mais listas, tá bom? Eu nem sei se tem um limite de listas, eu sei que a gente pode criar várias. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho ideias de conteúdo. Eu vou falar aqui, por exemplo, como fazer planilha no Excel. Então, alguém vai criar este conteúdo, é uma das ideias. Posso fazer como formatar no Word, é outra ideia. Como ganhar seguidores no Instagram, outra ideia. Então, você está vendo que dá para a gente colocar várias ideias, referências aqui, enfim, é você que vai decidir do que vai ser essa lista. Tá? Então, cada projeto pode precisar de alguma coisa. Então, aqui eu estou colocando fazer, fazendo e feito, mas você pode fazer de outra forma, ou um projeto ser assim, o outro quadro ser outra coisa, enfim, você vai se organizando. Às vezes, por exemplo, você vai criar um quadro para finanças da sua empresa. Mesmo que você trabalhe sozinho, você vai criar um quadro para finanças e o administrativo, por exemplo. Então, você vai escolher de outra forma. Aqui estamos falando de produção de conteúdo. Tá? Então, é apenas um exemplo. Muitas aqui das metodologias, o que se usa? É aquele GTD que eles chamam de Get Things Done. Tá? Tem as coisas feitas, traduzindo no português literal, assim. Dá para trabalhar com outras formas, com o Scrum também, dá para utilizar essa ferramenta. Enfim, são maneiras de trabalhar com métodos ágeis. Aí eu não vou entrar nesse ponto. Aqui a gente vai trabalhar só a ferramenta, mas qual o método que você vai querer utilizar aqui, aí cabe a você escolher, tá bom? Então, o que fazemos? Digamos que eu entrei aqui nesse cartão, criei esse cartão. Por enquanto, eu só coloquei o título dele, né? Como fazer planilha no Excel. Se eu clico nele aqui, ó, ele me abre. Então, eu posso mudar o título aqui em cima, posso colocar uma descrição se eu quiser, posso adicionar comentários e aqui vai aparecer as atividades que eu fiz nesse cartão. Então, o que mais a gente pode fazer? A gente pode adicionar membros, por exemplo, a esse cartão ou mesmo ao quadro, tá? Então, a gente pode criar também um checklist, etiquetas, por exemplo, tem várias, você pode nomear aqui, ó, quando tiver verde, é porque está em determinada fase. Quando tiver em vermelho, é porque algo sério aconteceu. Não sei. Ou você cria uma nova etiqueta. E se você simplesmente, ó, vou fechar aqui ó, só para você ver, vem aqui, passa o mouse aqui em cima e aperta no teclado, né, o número 1. Olha aqui, ele colocou a primeira etiqueta, que é aquela verde. Se eu aperto o número 2, ele coloca a segunda, o 3, a terceira. Tá? Vou tirar apertando de novo esses números. Então, são atalhos do teclado. Mas você pode criar também um checklist, olha aqui. Vamos ver, vou deixar só com o nome de checklist mesmo, mas você pode nomear o que você deseja. Aí, eu vou colocar aqui, por exemplo, pesquisar conteúdo. É uma parte do checklist. Gravar conteúdo. Segunda parte. Editar o vídeo. Terceira parte. Você está vendo que dá para criar esse checklist e ser enorme, né? Posso criar outro checklist se eu quiser. Ó, checklist número 2, ou sei lá, checklist, vou colocar edição de vídeo, só para dar um exemplo. Então, aqui seria o checklist da edição de vídeo. Se eu quiser, eu posso copiar os itens do outro checklist ou não. Tá? Vou deixar sem. Então, aqui eu tenho dois checklists, o primeiro e o segundo, que é referente à edição de vídeo. Assistir, fazer as marcações, cortar, enfim, checklists da edição de vídeo. Tá? Então, olha que interessante agora. Vou fechar aqui, dá para ver que está 0 de 6. Então, eu tenho um total no meu checklist, contando dois checklists, eu tenho 6 coisinhas para fazer aqui. Então, eu vou colocar ele aqui, vou marcar 1 e 2. Então, ele já colocou aqui. Desse checklist, eu completei 67%. Mas, você vai ver aqui ó, que eu só completei 2 de 6. Então, ele vai mostrando quantas faltam. Faltam muita coisa ainda. Eu tenho uma ideia. Se tiver 18, por exemplo, eu sei mais ou menos aonde eu estou. Tá? Então, é bem interessante utilizar esse checklist. E a gente pode copiar o checklist de um cartão para outro. A gente não precisa criar tudo do zero. Então, a gente cria um checklist padrãozão do que a gente vai precisar na maioria dos nossos cartões e depois a gente simplesmente copia quando a gente precisar utilizar. Tá? Então, isso é bem legal.
Dá para anexar, então, por exemplo, você vem aqui e anexa o que você quiser. Pode ser um artigo, pode ser artigo, por exemplo, de um documento do LibreOffice, do Word, ou um site. Por exemplo, eu vou colocar o nosso site, né? O endereço do nosso canal. Simplesmente coloco anexar aqui, ó. Posso colocar o nome do link se eu quiser, mas posso anexar direto. Ele colocou aqui. Agora, quando eu quiser, simplesmente eu clico aqui e ele já me leva para lá. Tá? Então, você pode ver que ele já está até colocando para onde vai me levar o hiperlink ali. Então, eu vou anexando. De repente, eu estou fazendo um trabalho e vou pegando vários artigos e quero mantê-los aqui para eu não precisar ficar utilizando vários outros lugares, salvando em outros lugares. Vou salvando aqui especificamente neste cartão. Então, é bem interessante, tá? Esses obter power-ups aqui, power-ups são ferramentas que deixam o Trello ainda mais poderoso. São ferramentas de outras empresas, você conecta, por exemplo, com o Google Agenda, enfim, com ferramentas de e-mail, você pode trabalhar aí, só que no gratuito acho que você só tem direito a um power-up, o resto você tem que pagar. Você também pode mover aqui ó, o cartão inteiro, mover, copiar, seguir este cartão, caso você seja, por exemplo, um colaborador da empresa, mas você não está trabalhando neste cartão especificamente, mas você quer seguir para você ficar sempre atualizado. De repente, você é um superior, mas você não faz nada, apenas observa e vê se não tem nada errado e tudo mais, enfim. Você pode arquivar e pode compartilhar esse cartão também. Então, vamos para outra parte agora. Fizemos esse cartão, né? Agora, aqui estava só na ideias de conteúdo, então a gente colocou ele como prioridade. Vamos fazer este cartão. Então, está aqui, fazer. Quando iniciarmos, podemos arrastar para cá em fazendo. Aí, aqui a gente vai colocando, está mudando o checklist, já você coloca, por exemplo, apertando o número 1, você pode colocar, por exemplo, as etiquetas. Eu apertei o número 3 aqui, significa tal coisa. Então, você está fazendo e já assinalou para os outros colaboradores que significa isso. E eu estou falando colaboradores, mas pode ser para você mesmo, tá bom? Então, você vai criando a sua metodologia, os seus códigos que você entenda, se você for trabalhar sozinho. Eu utilizo, por exemplo, tanto sozinho como com outras pessoas também. Então, depende muito do que eu vou fazer. Tá? Ele serve tanto para minhas questões pessoais quanto profissionais, projetos diversos e tal. Então, é bem legal. E aí, quando você termina, você pode deixar aqui no done, no feito, né? Lembrando que essa é uma metodologia, fazer, fazendo, feito, enfim. Terminou aqui? Tudo bem, você pode deixar um tempo aqui, depois você pode arquivar para não ficar ocupando muito espaço aqui. Quando arquiva, você não perde ele, você encontra ainda se você pesquisar, ele só sai daqui do seu visual, tá bom? Se você quiser convidar colaboradores, você simplesmente clica aqui em convidar. Você pode inserir o e-mail dele, um nome, caso ele já faça parte do Trello, ou pode convidar com um link e tal. Então, é uma possibilidade. Caso você tenha vários quadros e você queira deixar algum quadro em evidência, por exemplo, eu vou voltar lá na página inicial só para você entender. Está vendo que aqui está deixando os quadros o visualizado recentemente, mas se você tiver vários quadros, isso aqui vai ficar lotado, mas nem sempre você acaba utilizando todos, então você pode deixar uns principais em evidência. Como? Está vendo que tem uma estrelinha aqui? Significa que ela vai estar lá no alto da lista. Vou clicar nela, olha aqui, veio aqui, quadros com estrela. Da mesma forma, se eu abri-lo, uma outra maneira de acessar os quadros é clicando aqui. Então, você tem aqui quadros, quadros com estrela, quadros recentes, quadros pessoais, criar novo quadro. Então, você consegue também trabalhar por aqui e já acessar algum quadro que você tenha sem precisar ir para a página inicial. Ali no maisinho também, você pode criar quadro, criar time ou criar esse time do business. Ali no sininho você tem notificações, principalmente quando trabalha com alguém. Você também pode marcar pessoas, por exemplo. Caso você tenha aqui no cartão e você quiser colocar alguém aqui num comentário, marcar alguma coisa, você vai colocar o arroba e o nome da pessoa, o nome que ela está utilizando. Você pode até ver que aqui tem o mencionar um membro. Então, você consegue mencionar um membro, consegue anexar itens no comentário também e até mesmo adicionar um cartão. Tá? Uma outra coisa legal é que você consegue adicionar imagens também. Quer ver? Deixa eu abrir o Explorer aqui. Por exemplo, eu posso pegar esse logo aqui
e arrastar ele para cá, ó, vai estar escrito ali, solte os arquivos a serem carregados. Legal. E ele já entrou como imagem no cartão. Então, eu clico aqui e olha aí, agora esse cartão tem uma imagem e até colocou aqui como anexo. Posso remover capa, se eu quiser, ele está como capa. Então, agora esse cartão tem uma capa. Bem facinho de colocar. Se eu simplesmente remover capa, ele some com a capa dali. Mas ele fica ainda em anexos. Ó. Ele sumiu com a capa, não está mais como capa, mas ele está em anexo. Se eu quiser, eu posso clicar em criar capa, ele vira capa, ou se eu quiser, eu posso excluir de vez. Aí ele diz que é permanente. Então, eu excluí e ele sumiu com a capa e com a foto dali do anexos. Tá? Então, isso é bem interessante. Você vai se organizando aqui, coloca os seus projetos. Aqui dá para criar projetos dentro de projetos, né? Então, projetos pequenos, por exemplo, esse microprojeto, como formatar no Word. Então, ele é um pequeno projeto, pode ser um projeto um pouquinho maior do que isso, né? Então, você vai trabalhando em cima dele, colocando colaboradores se você quiser, fazendo edições, criando descrição, enfim, você consegue criar várias coisas aqui no Trello e é muito fácil de utilizar. Então, essa é uma metodologia, vale a pena você aprender sobre metodologias de trabalho, metodologias ágeis e tal, pode ser bem útil na hora de utilizar essa ferramenta. E mesmo a versão gratuita dela é muito boa, tá? Então, eu recomendo realmente essa ferramenta e muitas pessoas que utilizavam o Evernote têm substituído pelo Trello, estão gostando muito mais, tá bom? Então, esse é um basicão aqui do Trello, dá para falar muito mais coisas, mas eu também não quero encher a cabeça de vocês assim direto para quem está começando agora na ferramenta. Então, se você tiver interesse sobre mais conteúdo do Trello, deixa nos comentários abaixo, porque aí eu posso trazer então mais coisas mais avançadas e tal. Mas acredito que por hoje é isso, já tem bastante coisa para você começar a utilizar o Trello, tá bom? Então, se você gostou, curte para eu saber que está ajudando de verdade, se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo e compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar com os diversos conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Tá legal? Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!